Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Olá, está no ar o programa Papo Certo de hoje, comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. Olá, sejam bem-vindos. Hoje o nosso assunto é facetas dentais. E para falar sobre esse tema, estão aqui conosco a cirurgiã dentista, especialista em implantodontia e em prótese dentária, diretora clínica da Oral Brasil Implantes Canoas, Giovana Vargas, e a doutora Fabiana Marchionati, especialista em prótese dentária. Boa noite às duas, obrigado pela presença no programa de hoje. Olá, boa noite, é um prazer enorme estar aqui novamente nesse lugar que eu amo, que é a Ubra, onde eu fiz a minha formação. E hoje veio a doutora Fabiana Marchionati, super especialista em lentes, que trabalha na Oral Brasil Canoas, para falar para vocês e esclarecer todas as dúvidas sobre as lentes cosméticas. Boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês. E então, vamos esclarecer todas as dúvidas que tiverem e todas que o público mandar, né? Muito bem, muito obrigada então, meninas, por estarem aqui conosco no programa Papo Certo. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas fique conosco porque esse assunto está muito em alta e nós queremos esclarecer todas as dúvidas, então fiquem aí. Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu quero iniciar esse bloco agradecendo a presença da doutora Giovana e da doutora Fabiana. Pois hoje, no Papo Certo, nós vamos falar sobre facetas dentais. E se você tem alguma dúvida sobre esse tema, pode mandar a sua pergunta para o nosso telefone 51 3029 8080. Doutora Fabiana, o que é faceta dental e do que ela é feita? Bom, a gente tem dois tipos de facetas, né, hoje em dia. São facetas de cerâmica e facetas feitas em resina. Né? A faceta resina, a gente já fala, o próprio nome fala, né? É feitas em resina e manualmente pelo dentista. E facetas de cerâmica feita através do laboratório. E qual a diferença dessas duas para fazer, doutora? Para fazer as facetas de cerâmica, eu preciso do laboratório, né? Então, elas são feitas uma moldagem no paciente, um desgaste no dente, obviamente, uma moldagem no paciente e vai ao laboratório. Então, eu dependo dessa terceira pessoa. E as facetas em resina, eu mesmo faço no consultório, né? O próprio profissional faz diretamente no paciente. Ah, que bom. E tá bem alta, né? Muitas pessoas estão colocando, né? Muitos sorrisos lindos estão surgindo aí. Verdade. E quem pode colocar as facetas? No geral, todas as pessoas podem usar facetas, né? A gente tem alguns critérios que a gente começa a analisar, né? Em questão de hábitos, né, parafuncionais, algumas outras coisas assim, mas todas as pessoas podem fazer uso de facetas dentais feitas em resina, né? Doutora, mais uma pergunta. Como as facetas de resina são feitas desde o momento em que o paciente chega na clínica até o final do processo? Tá. Na verdade, o paciente chega no consultório e a gente faz uma análise do que precisa ser feito, né? As resinas vieram para a gente não ter tanto desgaste feito como era feito antigamente nas facetas de cerâmica, a gente acabava desgastando muito o dente. Então, a faceta de resina veio para revolucionar um pouco isso. Então, a gente faz um desgaste mínimo se precisar ou se o dente for muito torto. 99% dos casos a gente não desgasta e a gente faz a faceta sobre o dente. Ela é feita sobre o dente. Então, a gente leva uma média de umas
3 horas e meia, a gente faz manualmente sobre o dente do paciente, né? A gente faz todo um preparo, todo um cuidado para não ter outras intervenções. Mas nesse preparo, ele é necessário ser feito o raio-x? A gente sempre faz o raio-x para verificar se tem alguma alteração no dente, ou se tem alguma cárie, alguma coisa que a gente não vê visualmente, né, ali clinicamente, mas a gente sempre faz só para ter um controle. Doutora Fabiana, uma pergunta que muita gente deve estar se fazendo agora é se dói para realizar o procedimento. Essa é até uma dúvida que eu também tenho. É verdade, na verdade, assim, o procedimento feito em faceta de resina não dói, porque a gente não realiza desgaste, né? Não precisa fazer desgaste nenhum. Então, zero dor, pessoal. Mas o desgaste que ele é feito, então, ele é para cerâmica. Isso, mas seria um desgaste com a broca, que é superficial. Isso, um desgaste superficial. É que, assim, hoje em dia a gente já usa lentes de contato, né? Que são desgastes mínimos em cerâmica. E depois facetas, que é um pouquinho mais, se o paciente tem uma alteração de cor maior. E no nosso caso, que é em resina, só se o paciente tem um apiamento, né? Que é uma giroversão do dente, um dente muito, muito torto, alguma coisinha assim, que a gente tem que realizar um pouquinho, mas Perfeito. praticamente nada. Tá bem. Doutora, e para quem quer colocar, precisa desgastar o dente sempre? Não, nem sempre. Quase 98% dos casos a gente não precisa fazer desgaste nos dentes. É só feito sobre o dente mesmo. Muitas pessoas que eu conversei, todos falaram dessa questão. Mas tem que desgastar o dente, né? É uma dúvida muito frequente e está respondendo, esclarecendo para as pessoas que, na verdade, isso hoje é um mito, né? É muito raramente. Na verdade, as pessoas deixam de fazer, né, alguns procedimentos com medo de que seja feito desgastes ou, principalmente como aparece na mídia, né, aqueles desgastes bem pequenininhos que o dente fica... Não é feito mais isso. Acho que evoluiu muito, né, as técnicas, então a gente não precisa mais fazer esse tipo de desgaste. Doutora, essa é uma pergunta também. Precisa fazer um clareamento antes de colocar a faceta? Tem muita gente que faz. Eu não gosto, porque daí a gente muda o substrato do dente, né, muda a cor do substrato, e aí daqui a 6 meses o dente volta a escurecer e aí parece que é a faceta que está escurecendo. E não é, né? É, na verdade, o substrato que está voltando a ter a cor original dele. Então, eu realmente recomendo que o paciente faça sem o clareamento. Faça o clareamento nos dentes que não forem feitos facetas, né? Já escolha a cor da cor ideal que ele vai gostar, né? Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para a doutora Giovana. No caso do cliente optar que ele quer fazer o clareamento, qual o tempo que seria o ideal para depois, então, ser feita a colocação das facetas? No mínimo 15 dias, para a gente chegar num resultado aceitável e também para que ele possa ter uma noção de como vai ficar o arco oposto. Muitas vezes a gente faz o clareamento, a gente faz as lentes no arco superior e o clareamento no arco inferior, porque no sorriso aparece mais o arco superior, onde a gente pode colocar as facetas de resina, que são facetas hoje que a gente chama, como a doutora Fabiana disse, na maioria das vezes reversível, né? Que é um processo sem desgaste, então é reversível. E a gente muito usa o clareamento no arco oposto, onde aparece menos, que é o arco inferior. O arco inferior, ele exige o clareamento, geralmente de moldeira, o paciente faz em casa, de no mínimo 15 dias. Essa moldeira, ela vai com o paciente para que ele possa fazer a manutenção do arco oposto a cada 1 ano e meio, 2. Isso é importante, né? Porque às vezes o paciente pensa, eu vou fazer o clareamento e depois escurece, como é que eu fico? Na Oral Brasil de Canoas, o paciente leva a moldeira para que ele possa fazer a manutenção do clareamento no arco oposto à resina. Doutora Giovana, e se fizer o clareamento, não fica muito sensível o dente? Não. Então, a gente instrui o paciente de forma que ele consiga fazer o clareamento. Quando fica muito sensível, existem formas de fazer. Ou não faz, ou faz dia sim, dia 2 dias não. Existe o dessensibilizante também, que pode ser usado. E, principalmente, pacientes que já têm histórico de dentes sensíveis, eles usam a porcentagem do gel de clareamento menor, para que não fique tão sensível durante o processo de clareamento. Perfeito. Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta então para a doutora Fabiana. A faceta de resina pode ajudar a mascarar algum dente mal posicionado?
Com certeza, eu acho que uma das grandes procuras é por isso, né? Tem muita gente, óbvio, a gente sempre recomenda a instrução, o uso de aparelho, né? Mas tem muitos pacientes que às vezes já passaram por muito tratamento e o dente ficou divertido ou um posicionamento. Então a gente consegue sim, em alguns casos, colocar ele num alinhamento, né, que o paciente deseja. Mas então, é mais tem fácil... sido muito procurado em função disso também, né? Mas é mais fácil fazer esse alinhamento com a resina ou com a cerâmica também? Com a cerâmica eu preciso de um desgaste, né? Eu preciso desgastar esse dente em algum momento, né, em alguma posição dele, para a gente poder ter um nivelamento para colocar a cerâmica. Com a resina, não tanto, a gente não precisa desgastar tanto, só a gente tem uma espessura maior de resina que é colocado. Uma pergunta. Falou assim, eu tenho um dente que eu queria resolver isso com a resina, né? Mas eu posso botar somente 2 ou tem que botar daí em toda a frente, né? Sim, não, na verdade a gente consegue fazer em 2 dentes, um dente. Sempre unitário é mais difícil, porque a gente conseguir uma cor ideal, né, do dente que já tem é muito mais difícil. Mas assim, pode ser colocado sim, em 1 dente, 2 dentes ou 10 dentes, conforme o paciente acha que fica melhor, né? Na verdade, eu vou ajudar ele nesse diagnóstico, nessa informação. E aí, a gente, num conjunto, nós dois, a gente geralmente decide se é feito em 1 dente, em 2 dentes, né? Ou um dente muito escurecido e quer deixar um dente mais claro. Ali, como está na nossa ilustra, né? Dá para ver bem a diferença de como fica. Sim. A gente tenta conseguir uma estabilidade de cor, né? Que é um dente mais escurecido, outro dente mais claro. Então, a gente tenta chegar nesse nível. E às vezes tem pacientes que têm dentes que precisam de muita cor, né? Então a gente consegue isso através da resina. Vou fazer uma pergunta também que muita gente pode estar se perguntando. Existe alguma restrição na alimentação para quem coloca faceta? Pode comer de tudo? Pode comer o churrasco? Pode comer o churrasco, sim. Na verdade, hoje em dia as resinas já têm uma tecnologia ótima, né? Elas são muito resistentes. E a gente faz todo um estudo para fazer uma parte que dê continuidade nisso, né? Que ela consiga ficar firme, forte ali, resistente para esse tipo de coisa, né? Para não ter uma restrição. E doutora, o paciente que ele tem bruxismo, ele também pode fazer esse procedimento? Pode. A gente tem alguns casos que a gente cuida muito da dimensão vertical, né? Da guia canina. Se a guia canina está bem posicionada, a gente devolve uma guia canina para esse paciente, justamente para ele perder essa função de fazer o bruxismo, né? Já tive casos que fizeram e que até hoje não quebraram lentes, estão bem. A gente segue numa manutenção, mas a gente tem que ter uns determinados cuidados, né? Então, assim, às vezes uma placa de bruxismo para manter, se é um caso muito severo, mas, assim, em alguns casos nem isso precisa. Perfeito. E quem faz implante, né? Pode botar faceta também ou não faz sentido nesse caso? Em cima da coroa sobre o implante, a gente coloca uma coroa de cerâmica, uma coroa de porcelana. Mas nos dentes ao lado, a gente pode sim combinar essa técnica e fazer as lentes de resina. Hoje se sabe que dá também para fazer lente de resina em paciente que já tem a coroa de porcelana, né? A doutora Fabiana, inclusive, que me explicou isso. Já existe a técnica, é feita, a gente faz bastante, né, doutora? Sim. Mas sim, é possível fazer a técnica combinada. Claro que tudo avaliado individualmente. Por quê? Porque a incidência de luz de um dente, de uma resina e de uma porcelana, ela é diferente. Então, quando o paciente sorri, a gente precisa ter harmonia. Por isso, a importância de um bom diagnóstico, de uma boa anamnese e da escolha correta do tratamento. Não é, doutora? Exatamente. Até a doutora Giovana já falou, mas como muitas pessoas já me perguntaram antes também, vou reforçar essa pergunta porque alguém pode ter dúvida ainda. Quem fizer e por algum motivo, passado um tempo, quiser retirar essa lente, pode tirar? Então, como a doutora Fabiana disse, dependendo do caso, existe desgastes. É 2%, 1,5%, né? Quando não há desgaste, ela é 100% reversível e é sim possível retirar.
Quando há desgaste, não é possível retirar aonde houve o desgaste. Nos dentes onde não houver um desgaste, sim. Como 98%, conforme a doutora Fabiana Marchionati disse, não há o desgaste, então em 98% dos casos ela é 100% reversível e por isso ela leva o nome muitas vezes de lente ou faceta de resina cosmética. Na maior parte dos casos, sim, é possível, mas existe um percentual onde, dependendo, geralmente onde há uma má posição dentária, onde o dente já está escurecido e precisa ser feito um desgaste, aí naquele dente específico, não, mas o paciente ele sempre é comunicado e avisado antes disso. A maior parte dos casos, sim, ela é reversível e sim, tem como retirar e voltar ao estado original de como era antes. O papo está muito bom, mas nós vamos fazer um rápido intervalo e já já voltamos com o nosso Papo Certo. Fiquem com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com o programa Papo Certo, lembrando que de segunda a sexta, às 8 da noite, estaremos aqui ao vivo e contamos com a sua audiência. Você pode nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta. Temos conosco hoje a doutora Giovana Vargas e também a doutora Fabiana Marchionati. E o tema de hoje é facetas de resina. Doutora Fabiana, uma pergunta, né? Quanto tempo leva para terminar toda uma colocação? Porque às vezes eu imagino assim que alguém está se imaginando, vai casar, vai se formar, né? Vai viajar e tem uma certa urgência, assim, olha, eu quero fazer, vou me formar daqui a 2 semanas, quero botar as facetas. Qual o prazo mais que leva para colocar, né, as facetas? Sim. Na verdade, isso é uma pergunta que todo mundo quer, né? Porque as facetas de cerâmicas, elas são feitas, na verdade, elas precisam ser feito um desgaste no dente, um molde, um preparo pelo laboratório e aí então ser colocadas, né? E acho que ficou esse mito desse tempo que se demora. Na verdade, lá na Eurobrasil, a gente tem feito muito, na de Canoas, a gente tem feito muito isso. O paciente chega e ele tem a transformação dele no dia, né? Então, é mais ou menos isso que eu falei. A gente leva em torno de 3 horas e meia, mais ou menos. Então, o paciente chega, a gente conversa, vê as cores que já estão pré-determinadas em função da anamnese. E aí, sim, a gente faz todo o procedimento. Então, eu levo 3 horas e meia para fazer as facetas em resina. A gente faz o acabamento, polimento. E aí, a gente vê como é que o paciente reage a a nova estética dele. E aí faz a finalização. Então, assim, o paciente entra e ele sai com as facetas prontas. Mas no né? mesmo dia? No mesmo dia. Ah, bom. Bom, outra pergunta, complementar, assim, né? Tu fala assim, eu sempre falo que os médicos, né, falam, muita gente tem dúvida, o que é a anamnese? A anamnese é um conjunto de perguntas que a gente faz para o paciente para saber o histórico dele, né? Para saber sobre saúde bucal, sobre saúde no geral dele, para a gente ter noções, assim, comportamental, do que ele gosta de fazer, que práticas de esporte, porque às vezes até isso, né, faz uma diferença. Para pacientes, geralmente, que fazem lutas, acabam tendo que usar protetores bucais. Então, isso é importante a gente saber, porque muda a estética, muda o sorriso e a gente precisa fazer uma adaptação a isso, né? Então, precisa ser feito um novo protetor bucal, porque a gente ganha um pouquinho de volume, né? Então, a anamnese é um ponto muito importante pra gente. Então, quem faz aí lutas radicais, então tem que fazer um novo protetor. Geralmente sim, porque não cabe mais, como a gente ganha um pouquinho de volume, né? Uns 2 milímetros, 2,5 milímetros, a gente acaba precisando desse protetor depois. Então, a gente precisa que o paciente faça outro, né?
Perfeito. Doutora, e quanto tempo em média elas duram e quais são os cuidados especiais para que elas tenham essa durabilidade? Tá. Eu sempre digo que a durabilidade depende muito do paciente, né? E aí depende realmente de cada paciente. Depende dos cuidados do dia a dia, da escovação, da limpeza. A gente pede sempre que o paciente volte no mínimo de 6 em 6 meses para fazer a manutenção, que já é a rotina dele. E nisso a gente faz o polimento, a adaptação das margens, ver se está tudo certinho para cuidados. Então, elas duram tanto quanto uma faceta de cerâmica, 8 anos, esse tempo mais ou menos isso. As facetas cerâmicas talvez um pouquinho mais, mas é mais ou menos o mesmo tempo. Nossa, eu fiquei surpresa com a resposta da doutora, porque eu imaginei que deveriam durar no máximo uns 3 anos. Não, elas duram bastante. Hoje as resinas são fortes e têm uma tecnologia boa, então elas estão durando bastante. Nossa, que excelente notícia, adorei. E nós já temos algumas perguntas dos telespectadores através do WhatsApp 51 30 29 80 80. O Lucas pergunta se o paciente com espaço nos dentes da frente, que não quer usar aparelho, pode fazer? Eu coloquei aparelho, né? Mas eu nem sabia que tinha essa alternativa aí. Com certeza. Na verdade, a primeira alternativa que a gente sempre dá é o uso do aparelho, né? A correção através do aparelho, porque a gente acha que é o mecanismo que funciona, né? Porque vai ficar com os dentes. Mas o que os pacientes mais têm procurado, até eu acho que um dos casos que passou na TV, foi um paciente também, que ele tinha um diastema bem grande e a gente fez e ficou super natural, o paciente ficou muito satisfeito. Porque fechamento de diastema é bem tranquilo de fazer. A Bianca de Sapucaia pergunta se o fumante pode fazer ou se elas mancham. Aí tem uma pergunta que todo mundo quer saber, né? Pode fazer. O problema do fumante é mais pelo risco periodontal dele. Então, estando com uma saúde periodontal controlada e cuidada, a gente consegue fazer. Mas, assim, tem que estar com o auxílio de um periodontista ou de um cuidado, né, sempre frequente, assim. Porque o problema não é o fumar, o problema é a saúde bucal, a saúde periodontal desse paciente. Então, tem a questão do fumante, né? Mas quem toma muito suco de uva, por exemplo, né? Teria algum problema também? Na verdade, elas não são para pigmentar de tão fácil assim, né? Elas conseguem se manter bem. Então, a gente tem um polimento que a gente faz nessas resinas, elas já são de alto polimento, justamente para não ficar marcado, não ficar manchado. Mas eu acredito que se o paciente tomar um vinho todos os dias, talvez mais um pouquinho mais, mas assim, não é o nosso objetivo. Eu falei do suco de uva, mas na verdade eu estava lembrando já de alguns amigos que tomam muito vinho, né? Se teria algum problema de quem toma vinho todo dia. Não tem, não. Na verdade, não há a pigmentação da resina em si, não. Interessante. Está bem. A Sabrina de Novo Hamburgo, ela pergunta se precisa fazer a manutenção das lentes. Sim, como eu falei, eu acho que uma das partes mais importantes é a gente ter um cuidado, né, com os dentes, assim como teria um cuidado com os dentes, né, rígidos, assim, os dentes sem nada. De 6 em 6 meses a gente já preconiza a ideia de uma profilaxia, uma limpeza, um cuidado. Então, com as lentes só redobra isso, né? A gente só precisa de 6 em 6 meses estar no dentista, fazendo as revisões, as manutenções e, consequentemente, o polimento junto, né? Que a gente acaba sempre fazendo. Então a cada visita, assim, digamos, a manutenção de 6 meses, é feito um polimento. A gente ajusta ela se tem alguma pigmentação, alguma coisa assim, a gente faz os ajustes, mas geralmente não tem, então a gente só faz a manutenção da saúde bucal mesmo. Ótimo. E pode fazer clareamento na faceta? Não pode, porque a faceta ela não recebe o processo do clareamento. Por isso, como a doutora falou, é muito importante a seleção do caso. O que tu pode fazer na faceta é trocá-la, caso fique mais escura, ou mais clara, ou pigmente. Mas o clareamento, a faceta ela não aceita o clareamento. A Luísa de Gramado enviou a pergunta aqui para o nosso WhatsApp. Ela perguntou se tem idade mínima para fazer a colocação das facetas. Não tem uma idade mínima, mas a gente sempre tem alguns critérios, né? Eu acho que acima de 18 anos já é uma coisa que a gente considera ser feita se o paciente gosta, se a paciente quer, né? Mas não tem idade, né? Tem de adolescentes a idosos, desde que esteja com uma saúde bucal em dia, pode ser feito. Mas no caso, a pessoa, se ela é menor de 18 anos, ela precisa da autorização do pai e da mãe? Ela precisa da autorização e consentimento dos pais, sim, com certeza, né? Até porque
tem que ser junto, né? Tem que ser visto um conjunto todo junto com eles. Perfeito. Doutora Fabiana, tem uma... Até estava assistindo esses dias um programa de TV, tinha um ator que eu vi, ele apareceu assim, completamente diferente. Eu vi que ele estava com um sorriso diferente, né? Então, tipo, tem pessoas que a gente estava conversando um pouco antes, né? Que tem aquelas colocações que são um pouco mais discretas, né? Até a gente viu alguns exemplos que até mudou, mas não mudou muito, assim, né? E tem outras pessoas que colocam e tem uma mudança bem relevante, né? Como é que é esse processo, assim, de ter essas diferenças, né? Na verdade, assim, na anamnese que a gente estava falando, na própria anamnese, a gente conversa com o paciente qual a ideia dele, né? O que ele quer com isso. Então, se o paciente quer que seja muito clara ou ele quer o mais natural possível. Então, a gente acaba escolhendo através disso. Ou um dente muito claro ou um dente mais ao natural. É a escolha do paciente. Eu quero agradecer, então, a doutora Giovana e a doutora Fabiana pelos esclarecimentos. Muito obrigado às doutoras, né? Obrigado pela sua audiência. Lembrando, né, que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. Nós voltamos amanhã, às 8 da noite, ao vivo para mais um Papo Certo, com o Dr. Taissir falando sobre relações condominiais. E se você tem alguma pergunta sobre esse tema, pode nos enviar pelo WhatsApp 51 3029 8080. Até lá!